Conto da Pregação, Bruno G, edição de número 52, São Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 23, lunático. Leamos o texto sagrado. E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disseram-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos, terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Então, chega diante de Jesus, ou acompanha, ou uma multidão. E essa multidão que estava com Cristo para diante de um homem. Jesus ali estando, também os seus discípulos, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Esse homem: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, que tem problemas psicóticos ou problemas psiquiátricos, psicológicos, mais psiquiátricos, e sofre muito, pois muitas vezes vai no fogo e vai na água, ou seja, atenta contra a sua própria vida para se matar, se queimando, e quando nós queimando, tentando o afogamento. Então, o filho possuído por um demônio, e que na mentalidade do pai era um surto psicótico, fazia ou tentava autoimolação, se jogar tanto no fogo quanto na água para morrer. E trouxeram, e foi trazido, melhor dizendo, ele aos discípulos, mas os discípulos não puderam curar. Olha que interessante nós meditarmos nisso. Existem discípulos do Senhor, seguidores de Cristo, que não têm poder porque não têm fé. A Bíblia fala que Jesus daria poder para expulsar toda aspa, toda serpente, toda espécie do maligno, não faria dano algum. Mas, como outrora, hoje também existem pessoas que não têm a fé genuína para repreender o mal, para curar em nome de Jesus. Outros chegam a enterrar o talento por falta de fé. Uns é porque não têm de fato, não buscam a santidade para adquirir o dom de cura, o dom de expulsar demônios, o dom de maravilhas, etc. Os dons do Espírito Santo. Outros é pela falta de fato de coragem, de fé. E veja que, portanto, não é todo mundo que tem a capacidade ou a fé para fazer milagres em nome do Senhor. Lembramos daquele grupo que eram os filhos de Seva,
lá na época da igreja primitiva, queriam expulsar os demônios em nome do Deus de Paulo e foram envergonhados. Por que foram envergonhados? Porque não estavam capacitados, não tinham fé de fato, não tinham santidade, revestimento do alto, estavam revestidos da armadura de Deus, o capacete da salvação, da espada do Espírito, o calçado do bom evangelho, cingido com o cinto da verdade e nem com o escudo da fé, para guerrear contra as hostes e potestades do inimigo. Então, há 2 pontos a se destacar nesses primeiros versículos. É que o pai pensava que o filho estava com uma enfermidade psíquica, mas não era possessão maligna. E outra, que os discípulos que andavam com Jesus não tinham fé para expulsar demônios, não estavam aptos, capacitados. Então Jesus responde ao pai, desesperado com seu filho, sofrendo daquele mal, e que estava se humilhando, implorando pelo Senhor para que tivesse a cura, acreditando que o Senhor Jesus pudesse realizar um milagre extraordinário. Jesus, portanto, diz: ó geração incrédula e perversa, geração incrédula, sem fé, e perversa e maldosa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Veja só, olha o que Jesus estava falando, que o povo da sua época estava sofrendo, estava padecendo com todos os tipos e classes de dores, de tribulações, de sofrimentos, por conta da incredulidade, da falta de fé, e por ser maldoso, por ser caluniador, injuriador, por não aceitar Jesus como Messias e considerá-lo ele como um simples homem, e por isso persegui-lo. E é o que acontece, nós vamos parar para analisar nos dias odiernos, atuais, pois Jesus aí está, Ele é Deus conosco. A tradução do seu nome é Emmanuel, que é Deus conosco, mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Promete que estaria até a consumação dos séculos. Veja que não era de um século, mas de vários séculos. E o pessoal continua sofrendo, o povo continua sofrendo, porque não crê que Jesus é o Filho de Deus, porque não crê que Jesus é o Salvador, porque não crê que Jesus é capaz de curar, de fazer milagres, maravilhas e salvar a pessoa. Está com o Espírito Santo, ou dá os dons do Espírito Santo, né? Fazendo aí, aliás, o Espírito Santo fazendo o trabalho no lugar de Cristo, porque ele mesmo disse que não nos deixaria um órfão, enviaria o Divino Espírito Santo, e o Espírito Santo aí está para aqueles e para aquelas que dão ouvido à voz do Espírito Santo, que não são incrédulos e perversos. E aí tem um mal, né? Que é a perversidade, que não é só não criar, eu não creio, pronto. Mas é além de não crer, falar mal, criticar, dizer que Deus não existe, que isso é tudo balela, que Jesus é o diabo, fazer blasfêmia contra o nome do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque a blasfêmia, ela é gravíssima, porque Deus não perdoa. Aí muitos falam que Deus é perdoador, que Deus é amor. Claro, Deus é amor, Deus é perdoador, mas tem uma exceção à regra, né? Tem algo que é sagradíssimo para Ele, que faz com que Ele se ofende
que há blasfêmia contra o Espírito. Então quem blasfema contra o Espírito Santo não tem mais perdão, já está condenado. E a blasfêmia do Espírito Santo é dizer que o Espírito de Deus está falando não é o Espírito de Deus, é o Espírito do inimigo. É não considerar Jesus como Filho de Deus e não aceitá-lo. É isso que os fariseus faziam. Tomemos cuidado. Por isso que Jesus disse, ó geração incrédula e perversa. Não é só incrédula, porque se só fosse questão de fé, isso era até um pouco relevante. O problema é ser perversa. O problema é falar, criticar. Principalmente religiosos, né? Que dizem que estão seguindo a Deus. Na época de Cristo era Deus. Hoje em dia diz que segue a Jesus, né? Mas são incrédulos e são perversos. Vivem à base da hipocrisia. Vivem uma farsa. Só estão na aparência, só no casco. São sepulcros caiados, bonitos por fora, podridão por dentro, porque não creem de fato em Deus. Usam o nome de Deus para se enriquecer, mas não querem saber de Deus. Estão nem aí. Enganos fiéis, lideranças, cúpulas de denominações evangélicas, etc. Essa expressão que Jesus fala aqui é para todos. Ó geração. É tanto aquela geração como as gerações de hoje. Tão incrédula, perversa. Eu não creio em Deus. Se eu não creio em Deus, eu posso fazer todas as coisas. Inclusive xingá-lo, inclusive blasfemá-lo. Inclusive dizer que Jesus não vem porque Deus não existe. Inclusive fazer parada gay, colocar aí símbolos sacros e o nome de Jesus em vão, ou o nome de Deus em vão, no meio da profanação. Colocar aquilo que é santo, sagrado, no meio do profano. E ai dos tais, né? Lembramos do rei Nabuco, não era Beltazar, né? Que foi pegar aquilo que era sagrado, que estava destinado para a congregação do Senhor, os sacerdotes, e ao fazer isso, né, veio aquela mão misteriosa escrevendo e tal, e ele perdeu seu reinado. Ele teve sofrimento por conta dessa rebeldia de tocar naquilo que não poderia ser tocado. Ousar, fora morto a tocar na arca da aliança sem ter a permissão, sem ter a competência para tal. Quantos que estão perecendo por profanar as coisas santas? Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos ao tentarem oferecer algum sacrifício por meio de incenso, outras coisas mais que eram permitidas na época. Morreram porque produziram um fogo estranho, não agradável ao Senhor. E tudo inclui, ou está incluído nessa expressão de Jesus, ó geração incrédula. Quem dera que fosse só incrédula, mas é perverso. Porque não basta ser ruim, tem que ser mais ainda. Tem que ter fazer com que todos venham sofrer. Tem que amedrontar, aterrizar. Tem que atormentar de fato. Aterrorizar, melhor dizendo, a palavra que era para ter dito antes. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Será que nós não temos sido uma geração incrédula e perversa? E por isso nós estamos sofrendo? Será que nós não temos sido pseudos cristãos, falsos cristãos, e por isso nós estamos sofrendo? Que nossos familiares estão sofrendo? Estão endemoniados? Estão atribulados? Será que não é por falta de fé? E porventura, quando vir o Filho do Homem surgir nas nuvens, sua segunda vinda,
Encontrará na terra fé? Olha só. E não é necessário aqui nessa expressão, se nós formos analisar pelo viés positivo, então somente fé, é necessário bondade. Porque Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, e o antônimo de incrédulo é crente, é ter crença, ter fé. E o antônimo de perverso é ser uma pessoa boa, ser uma pessoa bondosa, benigna. Então nós temos sido pessoas de fé, benignos, ou incrédulos e perversos. Se somos incrédulos e perversos, aí está o motivo pelo qual nós sofremos, os nossos familiares sofrem. Até quando estarei eu convosco? Até quando o Senhor estará presente, por intermédio do seu Espírito, nos dias atuais? E vós sofrereis, porque não querem se humilhar, não querem se submeter, se sujeitar à vontade de Deus, exercer o diabo, para que ele fuja de vós. Trazei-mo aqui. Então vá até o Senhor, chegai-vos a mim, chegarei a vós. Se humilhe, peça misericórdia, que a bênção virá, o milagre virá, que a cura, salvação, transformação. Você quer cura, você quer bênção do seu familiar, tenha fé. Você é até taxado de um homem de Deus, uma mulher de Deus, um varão, de uma varoa de Deus, cheia da graça, de um instrumento usado pelo Senhor, um pregador. Mas ao pregar, Deus não transforma vidas. Ao você orar, Deus não manifesta com milagres, sinais, maravilhas. Alguma coisa está faltando em ti. E é exatamente fé e benignidade, que são frutos do Espírito. Para que o Espírito habite em vossa vida é necessário isso. Caridade, benignidade, fé, temperança, mansidão e por aí em diante. Será que você tem o Espírito de Deus? Será por que então que os milagres, as maravilhas, as transformações não acontecem? Não é por falta do Espírito de Deus na sua vida? Por conta da falta de fé e de benignidade? Pense consigo mesmo. A Bíblia diz para o homem e a mulher examinar a si mesmo, ou a si mesmos. Então Jesus exorta nesse sentido. E essa palavra valeu tanto para a época como vale para os tempos onde é. Essa é uma frase bem típica para o momento que nós estamos vivendo na face da terra. Ó geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Eu estarei convosco e sofrereis? Jesus, ao olhar para Jerusalém, chorou e disse: ah, como eu queria cuidar de vós, assim como uma galinha cuida debaixo das suas asas, dos seus pintinhos, mas vós me rejeitastes, matando os profetas que antes de mim vieram, e vós será amaldiçoada até quando vós receber um daqueles que eu vos enviei como um homem de Deus, vindo da parte de Deus. É isso que Jesus disse. Por isso que lá em Jerusalém, em Israel, há o conflito, a guerra, a problemáticas, pelo fato de eles não reconhecer Jesus como suficiente Salvador, como Filho de Deus, dar crédito ao judaísmo. Estão esperando o Messias ainda, outros estão acreditando no islamismo, as doutrinas de Maomé,
por aí vai. Todas as outras nações que não recebem Jesus, por meio da obra do Espírito Santo, os milagres, sinais acontecem, porque o Espírito de Deus usa os seus servos, suas servas para fazer essas coisas. Então, meus caros, a vontade de Deus é clara, é para o bem da humanidade, para o bem de todos, mas nem todos querem o seu bem. E por isso que só quer paz, quer amor, quer cura, quer milagre, quer tudo de bom. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Por que no mundo nós teremos aflições? Porque isso é uma palavra dirigida aos seguidores de Cristo. Porque nem todos vão seguir a Cristo. Porque muitos vão para a porta larga, o caminho largo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Pensamos, meus caros, quantos estão sofrendo, procurando as suas dores com as suas próprias ações e atitudes, viciadas em drogas, cigarro, em bebidas alcoólicas, fazendo isso mal para das bebidas alcoólicas para o fígado e cigarro para o pulmão. Até recentemente eu escutei isso de uma pessoa que fuma e de uma pessoa que bebe. Veja, que está fumando, está bebendo, está consciente que aquilo lhe faz mal, mas continua fumando e bebendo. Que lastimável, né? São escravizados. Depois vão reclamar: porque eu estou sofrendo? Porque enquanto está tudo bem, não está dando nenhum problema, ok. E depois, quando vêm as consequências, e é tudo isso, por não aceitar a doutrina de Jesus. Porque quem aceita a doutrina de Jesus é liberto das vicissitudes, dos vícios. Porque quem é um homem ou uma mulher temente a Deus não tem vício. Os vícios são obras da carne. Daniel estava em terra estrangeira e deu o bom testemunho. Estava na Babilônia, se não equivoca, Babilônia ou a terra dos caldeus, enfim, estava entre aspas exilados ou em cativeiro em outra nação, e lá ele mostrou temor ao Senhor, porque nele não se achava nenhum vício. Então, meus caros, nós queremos bênção, deixamos de ser incrédulos e perversos. Nós queremos o milagre do Senhor Jesus, queremos Ele na nossa vida permanentemente, deixamos de ser incrédulos e perversos. Se queremos que Jesus nos use para curar pessoas, para fazer milagres, da mesma maneira deixamos de ser incrédulos e perversos, deixamos de ser hipócritas, deixamos de ser falsos cristãos, deixamos de ser cristãos cheios de vícios. Aliás, dizer que é um cristão já é até uma mentira, porque quem é Cristo não tem vício, crucifica a sua carne. Então respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, do homem lunático, que desde aquela hora o menino sarou, curou-se. Veja que não era, como eu já disse, uma psicopatologia, era possessão demoníaca. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que saber diferenciar isso, porque senão ele acaba cometendo uma série de erros e de incongruências. Por quê? Incoerências. Existe sim a psicopatologia, a própria doença, que faz com que o sujeito vá para o fogo, vá para a água, atento contra a sua própria vida. E existe a possessão demoníaca. Eu diria que até agrava isso. Se a pessoa tem essa doença, a possessão demoníaca vem para destruir tudo de uma vez. Então o Senhor Jesus repreendeu. Os discípulos não repreenderam, porque
não estavam levando a sério seguir Jesus, tendo santidade, e não estavam capacitados, apesar de ter o dom. Veja que existe a diferença de ter o dom e não ter, de ter o dom e enterrar, e também de ter o dom, mas não lapidar esse dom, de não levar a sério esse dom, de não se revestir, de se renovar, para que o dom possa ser utilizado. Porque não é de qualquer maneira, porque eu tenho um dom, então eu não preciso fazer nada. É necessário você cuidar muito bem desse talento para que ele produza, para que surta efeitos. No caso dos discípulos, possivelmente eles queriam se exaltar, porque outrora o Senhor Jesus os repreendeu dizendo: não alegrai, porque os espíritos imundos se sujeitam a vós, mas sim pelo vosso nome está escrito no livro da vida. O que adianta o homem expulsar demônios, fazer maravilhas e outras coisas mais em nome do Senhor, mas perder a sua alma, né? E naquele dia o Senhor Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E possivelmente era por conta disso também, da exaltação. O homem que é soberbo, que é exaltado, é humilhado. Quando não é os demônios que humilham, né, que Deus permite, ele fica envergonhado pelo fato do dom não funcionar diante da pessoa que chega até ele. Porque hoje em dia você escuta TV, no rádio, na internet, em propaganda, carros de som, dizer: olha, vai na campanha tal, vai vir um homem abençoado, vai vir um homem cheio do poder, que cura, que levanta paralítico, que expulsa demônios. Aí o sujeito escuta aquilo e vai. Mas vai com fé no homem e não tão em Deus. Chega lá, o homem cheio da basófia, da vanglória, vai tentar curar a pessoa lá em nome do Senhor, mas não acontece. Daí ele diz: é a culpa sua porque você não crê. Tá, pode até ser verdade, mas por que ele não é o bonzão, não faz propaganda, merchandising dele, não cura? Não é falta de fé dele ou dela, que é a pregadora famosa, missionária, evangelista? Para pensar que Deus envergonha aquele que quer se exaltar. Temos que pensar nesse sentido também. E então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos nos expulsá-lo? Eles estavam com conflito consigo mesmo, né? Mas como? O Senhor não nos deu poder, que agora não está funcionando? Será que eles não sabiam? Que era um pouco também da sua vanglória, um pouco do seu desleixo com um dom para que funcionasse? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. E a fé está ligada exatamente a isso, a falta de leixo, a falta de esmero, a falta de estar exatamente lapidando o dom, a falta de estar cada vez mais despertando o dom, cuidando desse dom para que ele funcione. Isso é a falta de fé. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Para ter o escudo da fé é necessário estar revestido das armaduras de Deus. É necessário se esforçar, estar procurando contato mais íntimo com o Senhor. E de fato, nada é impossível. Para os homens pode ser, para Deus não é. Para quem tem fé, tão pouco. Claro que existe, a analisar limites, né? Mas assim, no campo
espiritual não existe. Impossível. Simbolicamente, se você tiver fé, um monte pode transportar o outro monte, passar de um monte para o outro. Pode acontecer o extraordinário. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então essa foi a resposta de Jesus. Por que eles não podiam expulsar? Porque primeiro eles não tinham fé. Quem não tem fé já se lascou. E para ter fé é necessário o quê? Como Santiago diz, as obras da fé. Porque o corpo sem espírito é morto, assim como fé sem obras é morta. E as obras da fé são exatamente a santidade, que é a oração, porque a oração santifica, nos capacita. Porque é por meio da oração que Deus nos ouve e opera. E é necessário, nesse caso específico, Jesus falando, afirmando, o jejum. É necessário oração, é necessário jejum. Para que esse demônio se submetesse à sua ordem, em nome de Jesus. Oração, falar com Deus, jejum, abstinência das coisas carnais ou dos alimentos, das bebidas, bem como do sexo, bem como todo desejo carnal. Quando se jejua, não se deve fazer que nem os fariseus, se aparentar que está jejuando, não lavar os rostos, o rosto, ficar dizendo que está jejuando, tocando a trombeta. Não se pode fazer isso, para que Deus receba, para que Deus opere. Quando você está jejuando, é necessário você também refrear sua língua, não falar aquilo que não deve ser falado, não ver aquilo que não deve ser visto. Você tem que estar com o seu corpo inteiro consagrando ao Senhor. Não é simplesmente a abstinência da comida, da bebida. É de tudo. É um jejum por completo. É a abstinência por completo. E a oração, ela é conversa com Deus. Então, quando você está crucificando a sua carne e conversando com Deus, o milagre acontece. O demônio não resiste. Por que não resiste? Porque ali você está fortificando o teu espírito, mortificando os seus membros, os seus corpos, está mortificando os desejos carnais. E aí o inimigo não tem como lutar contigo, porque você está mais no espírito do que na carne. Você está mais com Deus do que o meio termo ou pro lado do inimigo. Você tem mais autoridade. Veja que não basta ter o dom, tem que ter a santidade para que o dom produza efeito. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então Jesus revela que está próximo do seu tempo, ou que será entregue em breve no Sinédrio, no tribunal, nos tribunais. Será julgado injustamente, condenado injustamente, e vai passar por tudo aquilo que já estava designado há muito tempo por Deus. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristeceram muito, tanto seus discípulos como aqueles que estavam atrás de Jesus, para receberem cura, milagres e maravilhas. E muitos se entristecem ao saber que, de fato, Jesus está padecendo, entre aspas, por conta do pecado do povo, estão crucificando ele novamente. E, inclusive, religiosos entristecem o Espírito Santo, a qual foram selados para o dia da redenção, porque não creem, porque são geração incrédula e perversa. Jesus vai ser morto novamente se você for incrédulo e perverso. Dentro de você, você está matando ele.
crucificando novamente quando você dá vazão à carne, quando você dá vazão à incredulidade e à perversidade. Tomemos muito cuidado nesse sentido, pois isso impede Deus operar, pois isso traz malefício para a sua vida, pois isso impede das pessoas alcançarem as bênçãos. Deixamos de ser incrédula e perversa. Sejamos geração do Senhor, uma geração com fé, com ânimo, uma geração com práticas e atitudes de cristãos de fato, com amor, com carinho, com benignidade, com mansidão, fé, temperança, gozo, alegria, sendo realmente um espelho para todos, sendo a luz do mundo, o sal da terra. É isso que Jesus espera da geração da luz, da geração de Cristo Jesus. Já a geração do mundo, do pecado, já a geração dos homens perversos anda sofrendo cada vez mais, mesmo estando Jesus próximo, mesmo estando o Espírito do Senhor presente, o povo sofre. E depois ainda querem ou pensam que vão ter, ou vai ser mais fácil, alcançar salvação após a tribulação, em que o Espírito de Deus não estará mais, que a porta da graça estará fechada. Se não querem aceitar a Jesus, seu Espírito aí está para facilitar a sua vida e ter uma vida abençoada nessa vida e ter eternidade. Imagina nos tempos mais cruéis e difíceis do império, do governo do anticristo. Tomemos muito cuidado, meus caros, porque de fato nós temos que temer ao Senhor e dar-lhe glória, porque vindo é o seu juízo. Está aí o seu juízo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Você quer permanecer nessa geração incrédula e perversa, você sabe que vai sofrer ainda mais. Aquilo que lá em Apocalipse chega a dizer: se você está na sujeira, se suje ainda mais. Você está na limpeza, se limpe ainda mais. E aqui é fé e de perseverança e de benignidade, permaneça, porque Deus é galardoador dos que o buscam, e Deus vai abençoar a todos, recompensar, porque o trabalho, prova do Senhor, nunca é de balde em vão. Até a próxima. Que repreendemos em nome de Jesus esse espírito de incredulidade e perversidade, para que ele opere em nossas vidas, para que ganhemos almas para o Senhor através dos milagres das maravilhas, e para que tenhamos, sobretudo, vida eterna. Até mais.